Olá, caríssimo professor, seja muito bem-vindo à nossa última orientação didática aí. E aí, prof, como é que foram aí essas atividades? Conseguiu desenvolver bem com os nossos estudantes? Eu acredito que sim, né? Mas se ainda assim tiver alguma dúvida, você pode mandar lá no Zap, pode mandar lá no grupo, que eu vou responder para você, vou lhe ajudar aí sem problema nenhum, ok? Desde já, muitíssimo obrigada aí por sua parceria. Vejo aí através dos vídeos, das fotos, dos registros, que os estudantes se envolveram muito. Isso deixou os meus olhos assim brilhantes, radiantes, com muita alegria, com muita gratidão no coração. Isso aí só é possível porque nós temos aí uma parceria forte, não é mesmo? Muitíssimo obrigada de coração. E hoje, na nossa última orientação, na aula de número 16, nós vamos falar aí sobre algumas atividades, né, que temos aí como proposta. Então, dá uma olhada comigo no nosso slide. Vamos lá. Então, estamos aqui na aula de 16.3, nossa orientação, onde nós falamos sobre o que, Prof. Iris? Nós falamos sobre a ginástica. Deixa eu pegar aqui o meu marcador, né? Deixa eu pegar aqui meu marca-texto, lindo, muito bem. Nós falamos na aula 16 sobre a ginástica de condicionamento na cultura corporal, certo? Uma temática muito interessante, muito atual, muito bacana. E nela, nós reforçamos aí algo que você já sabe, mas é importante a gente enfatizar sobre o bloco, né? Esse bloco de aulas que a gente trabalha, né? Para produzir uma aula, a gente segue sempre 3 etapas distintas, mas que se somam aí para ter uma produtividade muito boa aí na temática abordada. E aí nós temos esse primeiro momento da aula 16.1, onde nós trabalhamos o que, Prof. Iris? Nós trabalhamos aí o conteúdo, a parte conceitual, certo? Depois, nós chegamos aí na aula de número 16.2, onde nós trabalhamos aqui a revisão e a correção dos exercícios, certo? E nessa última parte, nós temos aqui a prática, correto? Para que a gente consiga realizar aí toda essa proposta de aula, no caso da 16.3, nós dispomos aí de um tempo de 35 minutos, correto? Maravilha, Prof. Iris. Isso aí já está gravadinho, já está tudo certo, a gente já compreendeu. Que bom, beleza. Avançamos. Qual a nossa habilidade para hoje? O que a gente quer trabalhar com essas práticas, essas atividades propostas para essa aula 16? Então, será trabalhar o que com o nosso estudante? Será fazer com que ele reconheça, ele relacione exemplos de exercícios de ginástica para o fortalecimento, o condicionamento muscular, os locais de prática e o custo-benefício da ginástica e dos exercícios funcionais no projeto de vida do jovem. Ok? Tranquilo? Que bom! Então, nós vamos fazer essa ponte aí de conhecimento, que ele saiba reconhecer e que ele saiba relacionar aí exemplos de exercícios de ginástica para fortalecimento e condicionamento, que são muito comuns, né? São muito utilizados no nosso dia a dia. Para que nós possamos, vem aqui comigo, vou entrar aqui nesse slide, para que nós possamos trabalhar, né, tudo isso, nós teremos aí 3 etapas, né, muito interessante, que você já conhece. Qual é a primeira etapa, Prof. Iris? A primeira etapa é a roda inicial. E na nossa roda inicial, nós trabalhamos o que, Prof? Nós trabalhamos aí toda essa parte conceitual inicial, nós trabalhamos aí essa contextualização, certo? E o tempo que a gente dispõe para fazer tudo isso será de 5 minutos. Certo? Então, esse é o primeiro contato, né, com a temática aí, dentro dessa aula prática, né, onde o nosso estudante, ele trará aí algumas dúvidas, alguns questionamentos, colocará algumas posições e aí, ao final, ele tentará responder algum questionamento que tenha vindo a partir desse início, certo? Depois, num segundo momento, nós teremos o que, Prof. Iris? Nós teremos aí a prática em si. Então, nós teremos aí um momento em que o nosso estudante, ele fará
aí a vivência, a experimentação do que foi proposto aqui pela Prof. Iris, certo? E nesse momento aqui, terá aí, para você conduzir aí as atividades, terá um tempo de 25 minutinhos, certinho? Tranquilo? Que bom. E aí o nosso estudante ele vai poder vivenciar, vai poder contemplar aí e fazer já essa correlação também, teoria e prática, certo? Depois, no terceiro momento, o nosso estudante agora, que ele já passou por duas etapas muito importantes, ele vem novamente para uma roda. E qual é essa roda, Prof. Iris? Agora nós estamos falando da roda final. Então, nós agora vamos fazer com que o nosso estudante ele consiga aí refletir, consiga responder algum questionamento que surgiu lá no início, né? Ele já consegue responder aqui, ele já consegue aí verificar aí se aquele conhecimento obtido anteriormente se faz sentido agora aqui no final. Então, ele já consegue lhe responder esses questionamentos. E o tempo? 5 minutinhos. Perfeito? Tranquilo, né? Que bom, prof. Para que nós consigamos trabalhar tudo isso, vocês lembram que nós trabalhamos com as abordagens, certo? E essas abordagens são quais? Será a abordagem aí conceitual, a abordagem procedimental e a atitudinal, que é a tão sonhada atitudinal. Mas a gente lembra que tudo, né, é um processo. A aprendizagem, ela passa por um processo. Então, esse processo, nós temos aqui à nossa disposição fazer esse trabalho com essas abordagens. Somado a tudo isso, né, nós temos aí os pilares da educação. E nos pilares da educação, nós podemos vivenciar esse crescimento do nosso estudante, onde ele aprende aí a conhecer, ele aprende a fazer, ele aprende a conviver e ao final de tudo isso ele aprende o quê, prof? Ser protagonista da ação. Então ele vai estar mais envolvido com a comunidade, mais envolvido aí com a escola, mais envolvido aí em projetos, em ações que levem aí a nossa temática, que é sobre o condicionamento, relacionado aí ao condicionamento físico, certo? Tranquilo? Que bom, prof. Então, vamos continuar. Para que a gente consiga, né, realizar as atividades propostas pela Prof. Iris, eu trago para vocês alguns materiais, né, algumas sugestões de materiais. Dentre eles, né, eu ressaltei aqui, eu trouxe aqui, materiais como cadeira, tá? Simples de encontrar, um celular com música, mas pode ser um rádio também, pode ser um pendrive com uma caixinha de som, sem problema nenhum, um step ou uma plataforma, certo? Qual é a ideia aí, prof? Que a gente possa utilizar esse pouquinho de material dentro aí dessas práticas, que vão movimentar bastante aí o corpo do estudante, certo? E aí a proposta também dessas atividades é que ele possa fazer em grupos, né? Ele tem um grupo aí próximo da casa dele de amigos, de colegas, os familiares, os colegas da escola, envolver você, professor, você, professora, nas práticas. Maravilha, vai ficar sensacional. Coloca o celular no tripé, coloca o celular em cima de uma muretinha, em cima de uma pedra, em cima de uma mesinha e registre esses momentos porque eles são muito ricos, né? Eu fico assim, com o coração muito feliz, de verdade, quando eu vejo assim que há adaptações, que há comprometimento, que há envolvimento aí nessas práticas. E eu vejo que é muito o seu trabalho, professor. O seu trabalho é que faz toda essa diferença. Então, isso engrandece e a gente começa a perceber assim, dá para mudar isso, dá para dar essa solução. Isso é bacana. Então, esses materiais que a prof traz aqui, eles são passíveis de ser modificados sem problema algum. Viu a necessidade de mudar? Não é a realidade do teu estudante, tem outra realidade, não dá para executar na sala de aula, mas dá para executar na casa, vai executar, mas não deixa de executar. Essa é a proposta, fazer com que o nosso estudante não deixe de executar as atividades propostas, correto? Que bom então. E aí agora eu saio um pouquinho aqui desse slide, tá? E aí eu chamo o próximo slide, que é o quê, Prof. Iris? Então, no próximo slide, nós falamos aqui e reforçamos a respeito aí dessa organização das atividades, certo?
E quando a gente fala dessa organização de atividades, nós temos aí que pensar no espaço e pensar nos materiais, certo? Podem ser adaptados, podem ser modificados, a gente tem total autonomia para isso, certo? Mas para que eu consiga fazer essas adaptações, essas modificações, é importante, prof, que você assista às aulas anteriores também, junto com o nosso estudante, certo? Você vai conseguir fazer com que o nosso estudante ele contextualize, ele consiga fazer essa correlação entre a teoria e a prática do conhecimento na aula de número 16.3, correto? Tranquilo? Que bom, prof. E aí, nós entramos agora no momento da roda inicial. E como você bem sabe, prof, nessa roda inicial, nosso estudante está nesse primeiro momento do pilar, certo? O conhecer. Nós trabalhamos aqui a abordagem conceitual e o nosso tempo inicial será de 5 minutos, perfeito? O que nós podemos fazer nessa roda inicial, prof? Então, nessa roda inicial, nós podemos fazer a apresentação, certo? Mostrar a aplicabilidade do que, prof? Do conteúdo que foi trabalhado, da temática trabalhada, certo? Se o nosso estudante ele consegue fazer essa correlação no seu cotidiano, tranquilo? E aí eu tenho uma proposta de uma proposição, né? E aí o nosso estudante pode verificar, por exemplo, né, proposição de questões geradoras sobre o custo-benefício e os locais para a prática de exercícios funcionais. Né? Nós já aprendemos na aula que existem diversos espaços que podem ser utilizados para a realização dos exercícios funcionais. Será que eu preciso desembolsar algum tipo de recurso financeiro para eu estar me exercitando? Ou será que, por exemplo, no parquinho próximo da minha casa, debaixo de uma árvore, no espaço da escola, eu não consigo desenvolver essas práticas, né? Junto com um grupo, junto com a orientação de um professor, né? Um professor habilitado, profissional de educação física. Então, será que eu preciso obrigatoriamente tirar recursos financeiros do meu bolso para poder estar dentro de uma academia, dentro de um espaço que tem todos esses tipos de recursos, ou eu posso também adaptar esses espaços e não deixar de realizar essas práticas aí de exercícios funcionais, de exercícios de condicionamento físico, né? Então, essa é uma boa abordagem. Nesse momento também, você pode apresentar aí as atividades que são sugeridas na nossa aula. Então, nós vamos ter aí 2 momentos, 2 práticas que eu trago para vocês, certo? A primeira será uma coreografia com step ou com plataforma, certo? Essa é a primeira. A segunda será um circuito de práticas de ginástica de condicionamento. Olha que interessante. Então, nós vamos ter nessa aula muita movimentação, muita atividade para o nosso estudante desenvolver aí, certo? Seja de forma individual, seja de forma coletiva, certo? O que nós entramos agora, prof? No momento de praticar, certo? E nesse momento de praticar, o nosso estudante agora ele entra aqui no centro aqui dos pilares. Ele vai conviver e ele vai fazer e nós entramos na abordagem procedimental, certo? Tranquilo? O tempo para isso, 25 minutos, ok? Vamos ver agora como que vai acontecer cada etapa aí dessas atividades propostas. Vamos lá. Então, nós temos aqui a primeira atividade, que é a coreografia com step ou com plataforma. Qual a ideia, prof? A ideia é que o nosso estudante ele crie e ele aplique essa coreografia com step ou plataforma. Ele não vai simplesmente criar, ele vai também praticar, ele vai também se exercitar e vai colocar o povo para fazer junto com ele, certo? No primeiro momento, o nosso estudante ele vai realizar uma pesquisa. A base de tudo é uma pesquisa. E essa pesquisa vai ser sobre coreografias que ele encontra aí que são de condução fáceis, né, de realização fácil,
para ele poder se inspirar aí na construção da sua coreografia. Ele não vai copiar, ele vai se inspirar, correto? Não precisa ser uma coreografia muito rebuscada, pode ser algo mais tranquilo, por isso que eu coloquei aqui coreografias fáceis, tá? No segundo momento, ele agora vai elaborar uma sequência de movimentos que ele deseja executar. Aqui, eu não limitei o quantitativo de movimentos, mas digamos aí que pelo menos uns 3 movimentos, que ele pode se repetir ao longo de uma música, né? E aí ele vai desenvolver subindo e descendo, movimentando braços e pernas, coordenando aí toda essa sua habilidade no movimento, certo? O que a gente tem que observar? Que o step, no passo 3 aqui, tá? O step, ele deve ser usado na menor altura possível. Eu sugeri, né, no roteiro, que ele tivesse 15 centímetros. Aqui eu falo para ele não ultrapassar o máximo de 20, ou seja, tá nesse limite aí. Por quê, prof? Porque, olha só, vem aqui comigo. Vou entrar nesse slide aqui. É uma atividade fácil de realizar? Um pouco, para algumas pessoas pode ser. Mas, às vezes, a tua musculatura, as tuas articulações, né, não estão lá tão bem assim, às vezes tem ali pode haver uma torção. Então, por que a prof pede para que essa plataforma, para que esse step, para que essa caixinha de madeira ou esse tabladozinho que ele vai realizar fazendo a simulação do step aí, seja de altura baixa, né? 15 centímetros, no máximo 20, para evitar que haja uma torção, por exemplo. Então, nós não queremos aí de forma nenhuma que o nosso estudante saia ao final dessa aula, né, que é muito gostosa, muito divertida, né, com o pé torcido, né, que ele venha cair, que venha se machucar. Então, a ideia é que ele também utilize roupas e calçados adequados, né? Se porventura ele não tiver aí um tênis ou ela não tiver um tênis, uma sapatilha fechada, evita de fazer de sandália, tá? Faz descalço, mas não faça de sandália aberta, de calçado aberto. Isso pode haver aí uma movimentação do pé e pode levar a uma torção. Torção, quem já sentiu, já sabe que incomoda muito, né? O pé fica aí inchado aproximadamente em torno de uns 30 dias, é muito gelo, é muito descanso, então é um incômodo desnecessário. Então, incentive aí o nosso estudante a estar com uma roupa e um calçado adequado, certo? Para a realização de todas as práticas, em especial essa que nós iremos fazer aí sobre um step ou uma plataforma qualquer que ele consiga aí fazer essa adaptação, correto? Beleza. O que mais, Prof. Iris? Vou sair agora para a gente continuar no slide. E aí nós temos o seguinte, como eu falei para você, o pé ele tem que estar firme, né? Ele tem que estar bem articulado em cima dessa plataforma, correto? Então é importante pisar com o pé todo, tá? Então lembre o nosso estudante que ele deve colocar o pé todo em cima dessa plataforma, desse step, ok? Praticá-lo apenas com a ponta dos pés poderá gerar um desconforto após a prática, certo? E nós não queremos isso para o nosso estudante, correto? Passo 5. A coordenação que o exercício exige será aperfeiçoada com o tempo. Então, ele não precisa se cobrar tanto em fazer com tanta perfeição os movimentos, mas ele, claro, ele vai buscar fazer o seu melhor, correto? Nessa coreografia. 6. Escutar bem a música e realizar a contagem do tempo pode auxiliar na fixação dos movimentos e na melhora do ritmo. Então, ele pode contar, tem lá as batidas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aí ele pode fazer 1, 2, 3, 4 subindo, 5, 6, 7, 8 descendo, por exemplo. Então, ele pode fazer essa contagem de 8 segundos, né, de 8 tempos, e aí ele consegue executar aí a batida da música. Se for uma música que tem essa batida bem marcada, ele ou ela vai conseguir executar com um pouco mais de facilidade. Mas não importa aí a música, claro
que a gente não quer também músicas que tenham, na sua essência, palavras de baixo calão, né? A gente também tem que saber escolher músicas que sejam boas de serem ouvidas. É importante também ressaltar isso para o nosso estudante, porque quando ele fizer a produção desse vídeo e a gente for assistir, a gente for acompanhar, é interessante que sejam músicas que sejam tranquilas com relação ao palavreado, ou que tenham apenas batida, né? Só a batida também é muito bacana, certo? O que mais, Profires? No passo 7, assim como qualquer exercício físico, a aula de step deve começar com movimentos fáceis que levem a movimentos mais difíceis. Então não adianta que o nosso estudante comece pelos movimentos mais difíceis, porque fica mais bonito. Começa pelo fácil, pelo básico, mas faz com bom gosto, faz com alegria, né? Faz com determinação, que vai ficar bonito, certo? 8. Foque sua atenção primeiramente nos movimentos feitos com as pernas, é uma dica muito bacana. Então ele vai iniciar aqui com movimentos, ele vai concentrar aí os movimentos nas pernas. Depois ele vai inserir aí os movimentos dos braços, né? Não se preocupa tanto com o braço, se preocupa aí primeiro em marcar essa primeira etapa da música e da coreografia que ele está montando, ela está montando com as pernas, certo? Nessa pisada e descida aí, subida e descida do step da plataforma, ok? 9. Interessantíssimo, tá? Como para qualquer outra prática, que o nosso estudante ele realiza aí no início um aquecimento. Por que, prof, que é importante ele realizar um aquecimento? Esse aquecimento vai preparar, vai mandar mensagem aí para o corpo dele avisando que ele vai fazer uma atividade um pouquinho mais extenuante, né? Então, antes dele iniciar essa coreografia, ele pode realizar aí um aquecimento. E no final, para dar uma relaxada, ele ou ela pode realizar aí alongamentos, certo? Esses dois últimos tópicos aqui, eles se repetem em todas as nossas orientações, que é a questão de envolver os amigos e os familiares, certo? Na construção e desenvolvimento aí dessa coreografia e, claro, os registros, as fotografias, os vídeos, que são maravilhosos a gente acompanhar essa evolução aí do nosso estudante. E aí nós vamos ter uma ideia aí, mais ou menos, de como que seria aí uma coreografia, né? Perceba que existe aí uma sequência de movimentos e depois ela alterna para outra sequência de movimentos. Esse gifzinho aqui, a gente vai ter mais ou menos uma noção aí de como que vai ser aí essa etapa a ser concluída, correto? Maravilha, então. O que mais, Profires? Vamos para a atividade de número 2. E na atividade número 2, a ideia é criar um circuito, criar e aplicar um circuito de prática de condicionamento. Então, a realização aqui agora é do circuito. Qual a ideia? Que o nosso estudante ele busque realizar uma pesquisa sobre práticas de ginástica de condicionamento e movimentos funcionais. Esses movimentos funcionais eles vão estar presentes no dia a dia do estudante, certo? A gente viu na aula alguns movimentos funcionais. E agora ele vai montar esse circuito. Então, agora ele vai selecionar, vai organizar os espaços, o espaço e os materiais também. Nosso estudante vai selecionar esses movimentos funcionais que ele realiza aí na vida dele, na vida diária, como sentar, levantar, apanhar um objeto no chão, subir, descer a escada, entre outras formas aí, entre outros movimentos que são muito rotineiros, muito comuns de ser realizados. Além disso, ele pode colocar aí os movimentos básicos, como agachar, empurrar, puxar, arremessar, saltar e correr. Então, é um circuito muito bacana de ser aplicado. O que mais, prof? Ele vai criar aí uma estação de movimentos com materiais adaptados. Eu não coloquei ali materiais porque ele vai colocar o que ele tiver. Ah, eu tenho uma garrafa PET, posso inserir? Pode. Ah, eu tenho uma cadeira, posso inserir? Pode. Ah, eu tenho aqui uma toalha para servir como colchonete, posso colocar? Pode. Então, assim, vai da criatividade do nosso estudante, ok? Para que ele consiga aí demonstrar aí esses movimentos. Então, ele vai simular movimentos que são funcionais que ele realiza aí no dia a dia, certo?
Dentre esses exercícios funcionais, nós temos aí exercício de fortalecimento muscular, circuito funcional, que pode ser realizado 1 minuto em cada estação e com 30 segundos de recuperação. 30 segundos de descanso, tá? Recuperação é o descanso. E aí ele vai pesquisar, mas ele pode também se utilizar aí de uma proposta que a gente traz logo à frente, que são com movimentos funcionais que o estudante realiza na vida diária. Eu acho que eu repeti aqui, né? Como sentar, levantar, apanhar o objeto, subir e descer escadas, né? Movimentos básicos, agachar, empurrar, puxar, arremessar, saltar e correr. E os movimentos também presentes no cotidiano, ele pode demonstrar através de simulação, uma dramatização ou até mesmo um circuito. Então, nós temos aqui a ideia de alguns movimentos, né, funcionais. Olha só, tá vendo? Tudo que a gente mencionou agora há pouco. Então, ele pode estar inserindo esses movimentos. São movimentos muito comuns no dia a dia. Nesse circuito funcional aí de 1 minuto em cada estação, ele pode realizar aí, por exemplo, um polichinelo, um abdominal, flexão, extensão de braço, o próprio step, o tríceps, o agachamento. Então, tem muita coisa aí que pode ser realizado, tá? Realiza 1 minuto e descansa 30 segundos para fortalecimento. Claro, com a participação dos seus familiares e amigos e o registro, que é muito importante aqui na nossa aula. Certo? Então, essas são as 2 atividades propostas pela Prof. Iris. Temos agora aqui o momento da nossa roda final. Nosso estudante já passou por cada uma dessas etapas e agora ele está aqui no C. E no C nós trabalhamos aqui a abordagem atitudinal, certo? 5 minutos para que o nosso aluno reflita sobre tudo que ele passou aí na aula. Nesse momento nós trabalhamos aí o diálogo, nós trazemos aí a proposição de ações em busca de soluções criativas para a organização de espaços públicos, para a realização de práticas de exercícios funcionais e ginástica na comunidade. Então, o nosso estudante ele vai começar a pensar de forma macro, certo? Prof, estimule o nosso estudante a registrar todas as etapas, certo? Faça com que ele relate as experiências, qual foi o aprendizado, as dificuldades que ele encontrou também, correto? Lembrando que para tudo isso, pode adequar da forma que você achar melhor, que o estudante conseguir realizar, mas sem deixar de realizar as atividades, ok? O que a gente não pode perder, que a gente sempre reforça, é a habilidade que foi proposta para a nossa aula, correto? Observando aí os materiais que são acessíveis ao nosso estudante, para que ele consiga realizar aí com excelência as atividades propostas. Nossas referências, e aí eu te chamo, prof, vem aqui comigo, né? A gente já está finalizando a nossa última orientação aí do nosso 3º ano. Foram muitas coisas bacanas, muita coisa divertida, muito aprendizado aí nessa jornada. Para mim foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, ter a sua parceria, ter aí esse braço forte aí, me ajudando aí na condução dessas atividades. Muitíssimo obrigado, professor e professora presencial. Até a próxima. Tchau.